Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil Atual. Mais um Sarau Brasil Atual. Locutor aqui de sempre, Sérgio Lima, entrevistando hoje duas convidadas especiais, Luísa Ramos e Graciela Soares. Dá um salve aí para o nosso amigo ouvinte, Luísa e Graciela. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com o Sérgio, com a Graciela. E vamos para esse papo gostoso. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Luísa. Muito feliz de estar aqui, podendo contar um pouquinho dos meus projetos, da minha história. Boa noite para todo mundo. E aí, Graciela, quando começou esse seu chamado pela música? Conta para nós. Nossa, começou, na verdade, sempre, quando eu era criança, gostava muito de música e gostava de cantar, né, e de ficar imitando as cantoras, né. E aí começou mesmo para valer quando teve eu gosto de contar essa história, né, que foi um disco que me fez ter certeza que eu queria fazer isso, que foi o disco Cor-de-Rosa e Carvão, da Marisa Monte. Eu me lembro de quando eu era adolescente, eu estava ouvindo esse disco, e eu terminei de ouvir ele, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero cantar, eu não sei como que isso vai acontecer, mas não sei o que eu vou precisar para isso, mas eu quero cantar, porque mexeu comigo de uma forma absurdamente mágica, como nunca eu tinha me sentido antes na vida, assim. Eu acho que a música, ela tem esse poder, né, de emocionar, de fazer a gente se mover na vida de forma diferente, né? E aí, a música, na verdade, ela sempre fez isso comigo, mas acho que a partir desse disco é que eu pude ter mais consciência do quão forte era o poder da música em mim, né? E aí, desde então, comecei a procurar, estudar, ter meu contato com o canto, né? Entrei no coral lá na USP, em São Paulo, e aí um mundo novo se abriu, né? De possibilidades, assim. Comecei a tocar instrumento, enfim, mas aí no meio de tudo isso foram muitas escolhas, eu fui fazer química, né, me formei, fui fazer química em São Carlos, no meio da graduação o que eu mais fiz foi cantar, apesar dessa dúvida entre química e música, eu acabei seguindo por química, porque era a referência profissional que eu tinha, né, e assim, de trabalho mesmo, eu não tinha referência profissional de ninguém da música que pudesse me incentivar, assim, próximo a mim, né? Tipo, de estudar e fazer faculdade. Apesar de eu estar muito apaixonada por isso, eu não me senti, né? Não tive muito apoio para isso naquele momento. E foi bom também, sabe? Porque acho que eu vivenciei a música de uma outra forma, né? Mesmo em outra área, a música, ela estava comigo sempre, e aí quando eu pude finalmente fazer música na Unicamp, que foi lá que eu conheci a Lu, inclusive, aí foi, assim, a realização de um sonho maior mesmo, assim, né, poder fazer, estudar, mergulhar a cabeça nisso, e hoje viver de música também, mesmo não sendo fácil, mas é a realização de um sonho muito grande. Bacana. Bacana. Esse CD é muito bom mesmo, né, da Marisa, né? Sim. Acho que a produção do Carlinhos Brown, né? Eles estavam na época namorando para fazer os tribalistas lá, né? No sentido, assim, namorando no sentido de trabalhar juntos, né? Uhum. Carlinhos Brown com ela, né? É muito bom realmente esse álbum. Quem não viu ainda, né, vale a pena ouvir, né? É um trabalho e tanto, né, da Marisa, né? Acho que ela já tinha feito o primeiro trabalho, né? E esse aí fica bem marcado mesmo. Verde, anil, amarelo, cor-de-rosa e carvão. Isso. O nome inteiro do CD, né? Então, recomendo aí para o nosso amigo ouvinte que esteja vendo. Vai ouvir aí a influência, foi influência forte aí para a Graciela, mas é muito bom, de muita boa qualidade, né, de trabalho da música brasileira. E você, Luísa, como é que começou? Olha, acho que diferente da Gra, meu pai é músico,
Então, no fim, desde pequena, eu tive esse incentivo, assim, nesse caminho musical. Quando pequena, então, dentro de casa, tinha muito essa influência do meu pai, a minha mãe, por mais que não trabalhe com música também, sempre cantando junto com meu pai, eles tocando juntos. E quando eu tinha uns 12 anos, eu quis começar a estudar um pouco mais de música, um pouco mais a fundo, comecei a fazer aulas de canto, e fui vendo que era o que eu gostava, assim, então eu me apresentava na escola, quando tinha algum evento, assim, sempre que dava, eu dava um jeito de cantar, então em saraus também dentro da escola, ou contextos de festa de fim de ano, sempre que eu podia, eu dava uma palhinha ali. E quando eu estava com uns 16 anos, assim, nesse momento também de prestar vestibular, e aí eu olhava para vários cursos, assim, muitas pessoas indo para cursos como medicina, assim, pessoas que estudavam comigo tendo essa certeza, e eu tendo a certeza de que era o caminho que eu não fazia sentido para mim. Uhum. E de tudo que eu me interessei, né? Sempre gostei de letras, gostava muito de psicologia, pensei em seguir essas áreas, mas a música sempre me chamou muito forte. E eu descobri nesse processo de vestibular que dentro da Unicamp tinha um curso de música popular, porque eu também tinha essa certeza, assim, que eu queria música, mas sabia que não era para o lado do erudito, que nunca foi o que eu tive uma ligação tão forte, né? Então, quando eu descobri que tinha um curso de música popular voltado para canto, eu falei, pronto, resolvi a minha questão com vestibular, assim. E cheguei a prestar a prova como treineira, tive a oportunidade de ir para a Unicamp para fazer essa prova, e aí quando eu estive lá, eu tive a certeza de que era onde eu queria estar, assim. E aí, com meu pai sempre apoiando muito, né, sabendo da vida de músico como é, e sempre deixando muito claro que não era um caminho simples, mas me apoiando na minha decisão. Então, em 2019, vim para Campinas para estudar na Unicamp, e aí realmente foi onde eu e a Gra a gente pôde se conhecer. Legal. Eu acho que isso é interessante, né, para os amigos ouvintes. A gente já entrevistou aqui músicos, né, que são do mundo acadêmico, outros não são. Acho interessante também, né, eles poderem pensar que existe um percurso também, né, na academia, né, para isso. Né, o curso de música da Unicamp é um curso muito bom, né, muito bem qualificado, né, pelas avaliações de universidades, né. Mas tudo da Unicamp é muito bom, né, porque é uma universidade estadual, mas muito conhecida, né, muito antiga, né, de muito trabalho, né, grandes professores, né, e acho importante vocês contarem um pouco essa história aí, né, que vocês acabaram de contar, né. Mas o nosso programa é de música, vamos cantar um pouquinho aí? Quem começa? Que aí, Gra? Posso começar. Eu vou começar cantando uma música que não é minha, mas que é um projeto que eu estou lançando em breve. É um single e depois um EP, e tem um show em breve também, que trata-se dos vistungos, que são cantos de trabalho, né? Vou cantar primeiro e depois eu falo sobre, tá bom? Tá bom. Oh, and away, ukumbio and away, oh, and away, ukumbio and away no calunga. Ukumbia we dondoronjo, ukumbia we dondoronjo, ukumbia we dondoronjo, ukumbia we dondoronjo. Eu vou ao endo pucuri mauê, eu vou ao endo pucuri mauê, eu vou ao endo pucuri mauê, eu vou ao endo pucuri mauê.
Oenda wea, ukumbi oenda wea, oenda wea, ukumbi oenda we no calunga. Ukumbia we dondoronja, ukumbia we dondoronja, ukumbia we dondoronja. Muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Purugunta onde vai? Purugunta onde vai, ô parente, pro quilombo do Dumbá. E chora, chora, Congo e devera, chora, Congo, chora. E chora, chora, Congo e cambada, chora, Congo, chora. Você que está ligando agora na Rádio Brasil Atual, estamos no programa Sarau Brasil Atual, com Graciela Soares, acabando de cantar, né? E aí, conta um pouquinho desse trabalho que você falou que ia falar para nós depois de cantar. Sim. Bom, esses cantos são conhecidos como vissungos, que são cantos de trabalho de negros que foram escravizados em Minas Gerais, né, na região do Catopê do Milho Verde. E eu conheci esses cantos pelo disco chamado O Canto dos Escravos, que foi gravado por Clementina de Jesus, Tia Doca e Geraldo do Filme. Esse disco foi gravado nos anos 80, né, e ele foi gravado tendo como referência o livro de Aires da Mata Machado, que ele foi até a região, esse pesquisador, ele foi até a região onde os negros escravizados cantavam, realizavam esses cantos na situação de trabalho escravo, e ele fez a transcrição, né, nesse livro, contando as condições e falando de alguns significados, e compartilhando como esses cantos eles funcionavam, como eles tinham uma função social também, né, de comunicação, de sobrevivência, de resistência, daquela população que estava sendo escravizada. E esse trabalho é um trabalho muito forte, assim, porque eu acredito muito que na força da ancestralidade, em tudo que movimenta a gente acha que a música é um elemento de conexão de passado, presente e futuro. Quando a gente consegue se conectar com a força dos nossos ancestrais, a gente de alguma forma perpetua essa força, essa beleza, essa riqueza, e eu acho que o meu principal objetivo com esse trabalho é, claro, lembrar de situações de povos escravizados e como que essa situação ainda hoje em dia com o povo preto, né, pessoas pretas, periféricas, pobres, então ainda existe, ainda hoje, né, a população marginalizada ainda sofre com isso, mas eu acho que é um trabalho de reverenciar a riqueza, mesmo num cenário de submissão e de violência, né? Então, como que essas pessoas conseguiam fazer coisas tão lindas e passar tanta força e tanta potência num trabalho, numa forma de comunicação, né? Que hoje eu, como artista, acredito que, para muito além do artístico, o significado disso é ancestralidade, né? É alguma forma de resistência para os dias de hoje e para os dias de amanhã também. Sim, verdade. É isso que você falou, né? Uma coisa importante, volta e meia a gente fala aqui disso também, né? O programa do Sarau Brasil Atual também é cultura, né? A gente fala um pouco sobre história, sobre política. Uma das coisas importantes, né, que a gente enfatiza que é vamos dizer assim, o final desse absurdo que era a escravização, né, das pessoas trazidas da África, né, para cá,
no Brasil, ela foi bem desigual, de certa forma, né? Assim, diferente de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, né? Quando acontece lá a guerra civil dos Estados Unidos, as pessoas do país do norte contra os países do sul, muitos dos escravizados, eles entram, né, na guerra e depois depois do finalizar da guerra, que o norte ganha sobre o sul, eles tiveram pedaços de terras, né, dados, se transformaram em cidadãos. No Brasil não houve isso, né? Houve a suposta libertação, a Lei Áurea, e aí, ó, cada um por si, né? E de um jeito absolutamente, né? Pessoas que tinham sido, né, trazidas de um outro continente, ou filhas dessas pessoas trazidas de outro continente, absolutamente criadas na escravidão, né, sem educação, sem nada, sem nenhum preparo, né, e de repente colocados na vida. Né? Então, viraram pessoas abandonadas, e uma das poucas, né, organizações eram os quilombos, né, que na verdade tinham sido uma resistência contra o processo de escravização e que de algum jeito serviu aí para abrigar algumas pessoas que ficaram perdidas, né, com a liberdade. Então, a Lei Áurea, todo mundo, né, idealiza, a Princesa Isabel, não sei o quê, mas foi um grande pé na bunda, né? Deixou de ser escravo e te vira. Né? Então, é uma coisa muito, como eu diria, perversa, né? Da história do Brasil, que algumas pessoas idealizam. Então, a filha de Dom Pedro II, uma rainha, uma princesa, cheia de boa índole, né? Mas não, o Brasil foi o último país do mundo, né, a fazer a libertação, né, dos escravos, tirar essa coisa abominável que é a escravização. Né? Sim. Você ia comentar alguma coisa? Não, só ia dizer que Campinas é um dos últimos lugares do Brasil que foram, que ainda tiveram escravidão, né? Ainda existiu escravidão. Foi o último lugar a abolir a escravidão, foi Campinas. Então, é bem significativo, assim, para a gente que trabalha aqui nesse lugar, com essa consciência, e entender como a perpetuação, apesar do fim legal, né, sei lá, da escravização, mas, assim, outras formas as formas de exploração, elas foram perpetuadas, né, e elas permanecem até hoje. Então, eu vejo o movimento é importante ter essa consciência e essa presença, né, de consciência. Sim, sim. E esse racismo, né, que leva, né, que motiva uma situação como essa, né, não existe. Né? Sim. Ponto pacífico no nosso país, né, o tempo todo. Né? Então, precisamos combater ativamente, né? Precisamos desconstruir as pessoas, né, para elas entenderem que isso está na origem, né, está no esquema da desigualdade brasileira. Mas vamos cantar de novo, né? Quem canta os males espanta. E a gente transforma muito, né, com a música. Com certeza. Vamos lá, Luísa, você que quer mostrar alguma parte do seu trabalho? Claro. Eu pensei em começar com uma música que é uma parceria com uma amiga chamada Isabela Grossi. É um trabalho que a gente começou a partir de uma matéria também na Unicamp, também depois eu explico melhor, vou cantar para vocês. Então, essa música é Da Sede, o nome, minha e de Isabela Grossi. Eles corriam junto ao rio, traçavam passos junto às raízes,
Da sede tinham onde beber, bebiam chuva, chupavam serras, choviam. Eles corriam junto ao rio, traçavam passos junto às raízes. Da sede tinham onde beber, bebiam chuva, chupavam serras, choviam, 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 choviam. Eles vão cultivar nessa terra, nesse chão, e então vão brotar junto a mim em comunhão. Eles vão cultivar nessa terra, nesse chão, e então vão brotar junto a mim em comunhão. Quero também correr com o rio e dos meus passos criar raízes. Da sede já não quero tomar, beber a chuva, chupar a serra, chover. Chover, chover, chover. Cada gota escorre e me faz sentir pele, minha pele, casca de mim. Já não quero mais a ganância aqui. Quero o fruto uno que há em ti. De novo, você que está ligando na Rádio Brasil Atual, está ouvindo o programa Sarau Brasil Atual. Eu estou aqui, Sérgio Lima, e quem acabou de cantar é a Luísa Ramos. Essa voz bonita, né, delicada e interessante. Fala um pouquinho dessa canção, Luísa. Obrigada, Sérgio. Né? É uma parceria com Isabela Grossi, nossa primeira parceria. E essa música surge a partir de uma matéria que a gente estava fazendo na faculdade, mas que partia da discussão sobre a questão ambiental. Então, foi uma matéria de composição, de criação em grupo, criações coletivas, e que partia dessa discussão. E como ponto de partida, a gente leu o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, que é um livro curto, mas que tem uma profundidade, uma potência muito grande. Acho que a cada releitura que eu faço desse livro me toca muito profundamente, assim, e às vezes em pontos diferentes, assim. Então eu acho acho que é uma recomendação que eu deixo, assim, é uma leitura dinâmica e uma leitura que vale muito a pena para a gente refletir sobre os tempos atuais e sobre a forma como a gente se coloca em relação à natureza de uma forma a se distanciar, a se ver como algo à parte, sendo que acho que o nosso caminho único possível de salvação no meio do caos que a gente vive, ambiental e, enfim, social hoje em dia, um dos possíveis caminhos e poucos que a gente teria era uma reaproximação com a natureza, com respeito aos povos originários, com respeito ao próximo. E eu acho que esse livro traz muito isso ali dentro.
dele, né? E essa música, então, surge a partir de reflexões que a gente faz a partir desse livro, de outros textos também que foram colocados dentro desse contexto da matéria. E a Isabela fez essa letra e a gente musicou em conjunto. Então, a música surge a partir dessa reflexão, assim. Boa lembrança aí, o Ailton Krenak, né, que virou imortal agora, recentemente, né? Tinha ali vestido lá a roupa da Academia Brasileira de Letras, né? Muito interessante, né? Muito legal que a gente vê também uma mudança no padrão da Academia Brasileira de Letras, né? Porque sempre foram um mesmo padrão ocupando esse espaço, e hoje em dia a gente consegue ver um processo de diversificação ali dentro, que eu espero que logo com mais mulheres ocupando esse espaço também, deixe de ser ocupado principalmente por homens, mas é muito legal ver também sendo ocupados por pessoas que não são o padrão do homem branco, que é o que sempre ocupou aquele espaço, e que trazem reflexões muito fortes. Então é realmente muito legal ver o Ailton Krenak ocupando esse espaço, e acho que essa leitura e outras dele eu recomendo fortemente, assim, porque trazem reflexões que são muito importantes e que eu acho que a gente vê pouco hoje em dia, assim, essas reflexões sobre relação do homem com a natureza, do homem com o homem também, porque a gente, sendo natureza e a forma como a gente tende a se desrespeitar hoje em dia, eu acho que é sempre muito importante ter a reflexão que o Ailton traz, assim. É verdade. Ainda antes dele, né, ser indicado para a Academia Brasileira de Letras, eu vi uma palestra no meio da pandemia, né? Estava todo mundo desesperado, né? E ele falando, né, que a gente estava atacando a natureza e a natureza estava tirando nosso ar, né? O vírus, né, tirava o ar, né, da gente. Eu achei aquilo muito interessante, exatamente porque traz, né, na concepção de um mundo único, né, a Terra como um ser único, né, e que é uma vivência que muitos astronautas falam, né, de quando veem a Terra, eles têm uma vivência assim, né, como se fosse um insight, né, de que tudo é uma unidade só, né, principalmente quando vê a Terra do espaço, né, então e os indígenas professam dessa ideia, né, quer dizer, nossos povos originários trazem muito isso, não há uma dissociação entre você e o mundo, e a terra, e a natureza, né? E aí, quando ele fala disso, eu falei, nossa, é realmente uma leitura muito interessante, né? O que a gente fez, tá fazendo ainda, né? Não parou, né? De fazer coisa ruim com a nossa mãe terra, né? Ela está devolvendo, de repente, com uma doença, né? A hipótese de que foi uma arbovirose, né? Que é uma arbovirose, geralmente é o ser humano que não tem contato com o vírus, né? E de repente faz contato com esse vírus, né? E começa a desenvolver uma doença, né? Grave, como foi a Covid-19, né? Ainda é uma doença grave, mas obviamente com a vacinação houve uma melhora, né? De não haver tantas mortes como houve naquela época, né? Mas eu acho que é bem interessante de pensar, né? Você maltrata a natureza e ela vai te devolver coisas, né? Vai fazer coisas com você. É um reflexo das atitudes que a gente plantou ali, né? Então, acho que é um pouco inevitável mesmo que isso volte uma hora ou outra, e infelizmente volta de uma forma que foi muito intensa, né? Que deixou impactos que acho que não tem uma solução assim para esse impacto. Tem como a gente realmente, com vacinação, conter mais casos e se preservar, mas eu acho que é uma coisa que fica marcada na nossa história e nas nossas memórias, assim. Muitas famílias perderam, né? Familiares, né? Como médico, né? Os nossos ouvintes sabem, perdi alguns colegas queridos, assim, engajados, né? Porque tem médicos e médicos, né? Tem médicos mais engajados em cuidar de outras pessoas, e quase todos que eu soube que faleceram foram exatamente esses, estavam muito mobilizados, né? De
ajudar e aí acabou contraindo bem no começo, lá quando não tinha ainda a vacinação. Mas é isso, acho que a coisa da natureza a gente precisa ter consciência, né, e entender que não podemos maltratar, porque são os recursos dela que nos mantêm, né? Recentemente vi a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, falando que se nós tivéssemos metade da população fosse igual ao que faz o povo dos Estados Unidos, do Japão e os europeus, né? Se essas pessoas fossem metade da população, já tinha acabado com a Terra, pelo padrão de consumo dessas pessoas. Né? Então, é muito sério isso, a gente tem que, de alguma forma, poupar os recursos, senão daqui a pouco não vai ter planeta para todo mundo. Né? Coisas como alguns filmes de ficção científica denunciam, né, como o Interestelar, que é um filme bem bacana, que mostra, né, que uma hora vai exaurir o recurso da Terra e você vai precisar de um outro planeta para colonizar e ainda não existe, né? Podem acontecer. Né? Então, é muito sério, né? Mas quando você vê políticos que negam isso, né? Presidentes de nações importantes negando, né, que exista problema com a exploração da natureza. É muito enlouquecido. Né? Mas vamos ouvir mais da Graciela aí. Quer mostrar mais uma canção? Sim, sim. Eu fico muito encantada de ouvir a Luísa cantar, porque assim, eu sou muito fã dela, gente. Além de minha amiga, é uma pessoa assim que eu admiro muito. É completamente recíproco, né, Gra? Tanto Ai, amiga, pela amizade e a admiração pelo seu trabalho. que alegria, viu? Fazer esse programa com você, muito grande. Para mim também, uma surpresa muito, muito legal, muito boa. Sim. Bom, eu vou fazer, a próxima música é uma canção minha, em parceria com o meu irmão Marcos Soares e o meu amigo Henrique Braga. É uma canção chamada Despejo, que tem como principal referência a escritora Carolina Maria de Jesus, autora de um livro chamado Quarto de Despejo, por isso a canção se chama Despejo. Ter onde morar, parede e teto pra chamar de lar, ter o meu lugar e dentro dele poder me encontrar. Eu vou catar o que tem, eu vou criar neném, eu vou sonhar também, imaginar além, tendo feito meu andar, tento jeito preto está, dentro do gueto meu peito, eu sei que não tá, sinto a tempo o espaço que se amplia mais, vou desenhando um plano pra sobreviver, dia após dia, noite dorme, depois outra vez, e eu vou contando as histórias que queria ter, rascunho o papel amassado que pude esconder, costuro aqui tudo que eu quero ver acontecer. Alta noite vem, e eu sem comida pra dar pra neném, sem nenhum vintém. Eu canto, escrevo versos pra ninguém.
desconfiada da esmola que o doutor traz. Eu sou ligeira, fico com o pé atrás. É gente rica que me nota em tempos de Natal, vê na miséria o seu atalho pro celestial. Eu vou catar o que tem, eu vou criar neném, eu vou sonhar também, imaginar além. Levo meu dia, pego tudo o que precisar. Solto meu passo, piso firme no meu caminhar. Peito aberto, abro, escondo, mostro o que eu posso ser. Tem na minha pele, nos meus olhos, sonho a percorrer. Aí, essa é Graciela Soares. Como é que é o nome da canção, Graciela? Despejo. Despejo. Aí você falou que é uma homenagem a um livro. Na verdade, Carolina Maria de Jesus foi uma mulher que morou numa favela, né? Ela, mãe, uma mulher preta, e que ela teve a oportunidade de poder lançar alguns livros, né? Ela, o primeiro livro dela, que foi um grande sucesso, inclusive internacional, chamado Quarto de Despejo, e ele foi lançado com a ajuda de um jornalista que conheceu a Carolina, e ele viu que ela realmente era uma pessoa que escrevia ali, tinha um diário, né, do seu cotidiano, dentre os papéis ali que ela tinha, que ela pegava, que ela fazia coleta de lixo reciclável, né, e ela fazia os registros do cotidiano dela, de uma forma muito nua e crua, né, de uma forma muito simples, direta e profunda, com muita profundidade. E aí ele lançou esse livro, e esse livro foi um sucesso, mudou a vida da Carolina e dos filhos dela, entendeu? E aí ela escreveu alguns outros livros também, mas assim, esse foi o livro que mudou a vida dela. E eu acho, mais uma vez, né, falando de história de força, né, que eu gosto muito de olhar para esse lado, né, que é algo que me movimenta na minha vida, olhar para a situação de tristeza, de limitação, de fome, colocar uma luz sobre isso no sentido de olhar, um olhar de consciência, que é uma realidade, mas também reverenciar, principalmente reverenciar a força e a resistência, a riqueza, a luz, sabe? O quão brilhante é a vida de uma pessoa, ela é também, e ela passa a ser uma referência muito, muito necessária para todos nós, a Carolina. Então, eu recomendo essa leitura, Quarto de Despejo, assim como outros livros dela, para quem nunca ouviu falar, não conhece. Eu fico meio fascinado assim pela arte gerando arte, né? Assim, acho que é uma coisa tão bonita, né? Eu Sim. vi o Milton Nascimento falando da música Beatriz, que é uma música linda, né? Que ele, né, se inspirou em ter visto um monólogo no teatro, né? Da Beatriz Segal, uma atriz também muito boa, né? E aí ele vai e faz a música, né? Que é bonita, né? Pra caramba. Então, esse movimento, né? Arte gerando arte, assim, eu acho muito interessante, né? E essa sua música, né, traz isso, né? Você fez a referência direta, né, ao Quarto de Despejo, o livro, né? E
E aí você que vai lá e mais 2 compositores fazem uma canção, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? E aproxima um pouco do que os gregos sugeriram, né? Como o papel do ser humano mesmo, né? De produzir, né? De criar, né? Poder produzir arte, né? Que eu acho que é um ideal que a gente vive buscando, né? Mas ao mesmo tempo é muito interessante como a gente deixa para depois, né? Eu vejo muito músico, né? Que, por exemplo, como você, né? Contou a sua história, né? Você começou com a química, aí vai para pagar as contas, né? É a química e aí depois é que vai fazer música, né? Sim. Eu vejo isso, né? O artista ele meio que, sei lá, ele faz um monte de coisa para poder dar conta da possibilidade dele fazer a sua própria arte, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, né? Assim, vocês têm histórias diferentes, né? A Luísa tem uma história de um músico de profissão, o pai ali, né? Que deu lastro, né? Mas queria falar um pouco sobre isso, né? Como vocês veem, né? A produção artística, porque o nosso país ele não apoia, né? Não apoia o seu artista, né? Nitidamente, nos Estados É, Unidos, a pessoa começa, né, a ter uma repercussão, eles jogam para o mundo, né? A produção deles, né? No Brasil é a super gente difícil. não tem, desculpa cortar você, a gente Não não tem pode, essa estrutura, né? Nós exato. não temos estrutura, não temos. Acho que é como você exaltou a arte e como a arte ela transforma, ela é capaz de transformar, né? Então, quantas Uhum. pessoas que são hoje marginalizadas, que não têm acesso à educação básica, não têm a oportunidade de vivenciar a arte, né? De vivenciar esse desenvolvimento mesmo com a vivência artística, né? É muito triste. E acho que, assim, eu venho de uma família mais humilde, realmente, assim, eu ainda, além de ter passado pela química, eu ainda sou mãe, né, tenho 2 filhos, então, todo esse processo, ele realmente foi um processo mais desafiador para mim. Hoje, chegar e poder viver de música, né, realmente é bastante desafiador e algo que é muito... É um trabalho quase que heróico, né, Lu? A gente se vira, assim, a gente dá aula, a gente se apresenta, tem vários projetos musicais, né? E no meu caso, sendo mãe, eu senti uma limitação ainda maior, né? Porque daí é aquilo de você ter uma demanda para além dos seus trabalhos, ter uma demanda em casa com os filhos, né? Então, eu me sinto bastante num lugar de privilégio por estar realizando coisas que muitas pessoas não conseguiram realizar, vindas de onde eu vim, sabe? E assim, ao mesmo tempo me sinto também uma referência, tipo, para pessoas que são mães, que são pessoas que vieram de uma família mais humilde. Olha, a gente hoje em dia está conseguindo ter lugar, ter voz, ter espaço e oportunidades, um pouco mais do que antes, né? Uhum. Eu quero ser essa referência, sim. Ah, com certeza é, Gra. E acho que Uhum. é uma referência, acho que em muitos aspectos mesmo. E realmente eu sinto que falta incentivo, né? E ainda assim, por mais que, por exemplo, o governo ofereça editais culturais, é uma concorrência sempre tão alta, é tanta gente tendo trabalhos tão potentes e querendo uma chance de poder mostrar isso para o mundo, e por vezes só sendo possível por meio de edital, porque realmente fazer arte, além de ser muito trabalhoso, envolve muitas pessoas, é um processo caro, assim, a gente, acho que eu, pelo menos, acabo contando muito com a boa vontade de amigos que entendem, que passam pela mesma situação e que entendem que realmente muitas vezes a gente precisa estar junto, se fortalecer para fazer alguma coisa acontecer coletivamente, e que acho que isso também é outro ponto, assim, sem a parte do coletivo a gente não consegue, e acho que a arte nem é sobre isso, né? Não é sobre não ter o coletivo, mas realmente sem o coletivo a gente não resiste, né? Porque são muitas etapas que a gente precisa fazer para o nosso trabalho estar
está acontecendo ali de fato. Então, a gente, muitas vezes, acho que a gente conta com a ajuda dos amigos que apoiam nossos trabalhos, assim, amigos músicos que estão ali topando, né, fazer os nossos trabalhos antes de ter uma projeção e topando essa parceria. Mas realmente acho que falta esse espaço por meio de editais que abranjam mais outras pessoas. Acho que também o fato de editais serem processos muito burocráticos limitam o acesso para certa classe social mesmo. Então, né, você precisa ter um nível de escolaridade alto para poder escrever um edital, para conseguir que esse edital seja aprovado. E no próprio exemplo da Carolina Maria de Jesus, se a gente fosse imaginar assim, se não tivesse tido esse jornalista também que entrou nesse lugar e viu os escritos dela e por intermédio dele fez essa publicação, como que por meio de um edital seria viável, né? Então, sempre acho que uma questão, assim, eu acho que por mais que os editais venham para tentar possibilitar um pouco mais, o que é ótimo, não estou reclamando dos editais, porque eu acho que eles são essenciais, mas ainda assim limitam o acesso, muitas vezes, né? E realmente, mesmo para quem tem esse grau de escolaridade, ainda assim é uma competitividade muito grande, porque são sempre pouco, ainda assim é pouca verba para essa área da cultura, e são muitos projetos que gostariam de poder estar acontecendo e que dependem desse incentivo, né? E aí, você falou a verdade, né? Tem editais, e o Brasil tem, né, uma lei, né, a Lei Rouanet, né, feita durante o governo Fernando Henrique, né, e que foi muito difamada, né, nos últimos tempos, né, como se ela fosse uma coisa que gerasse a corrupção, né? Acho que as pessoas são tão ignorantes que elas não buscam entender, né, que quem consegue, né, de alguma forma aprovar, né, um projeto para a Lei Rouanet, ele vai ter que buscar, né, pessoas que vão investir, que não pode ser com todo o dinheiro que seria de imposto. É uma porcentagem, né, bem pequena, né, mas para alguns é interessante, né, para se associar à cultura, né, e houve essa palhaçadeira, né, assim, desculpa o palavrão, estou xingando o pobre do palhaço para falar disso, mas é uma onda de fake news, né, de invenção, de ignorância, né? E aí se baseiam em um indivíduo chamado Goebbels, né, que falava que quanto mais você fala uma mentira, né, ela acaba assumindo um papel de verdade, né? Então, acho que foi muito, muito ruim, né, nos últimos anos para a nossa democracia, um bando de fake news que andou rodando, principalmente em relação à Lei Rouanet. O cidadão que, na minha forma de ver, foi um dos grandes difusores dessa ignorância, né? O ex-presidente, né, Bolsonaro, que hoje está inelegível para o nosso bem, inclusive, mas que ele falava direto, né, sobre esse assunto, inclusive quando foi entrevistá-lo sobre a indicação do filme Ainda Estou Aqui, né? Ele fala, Lei Rouanet, tem que ver aí, né? Quer dizer, ele já foi ligando, o cinema não usa a Lei Rouanet, né? Incentivo ao cinema, né? É a Ancine que patrocina, né, quando existe, né? E no caso ali nem foi usado, né? Eu acho que tem uma coisa de um estímulo, né, às pessoas a desautorizar a nossa própria produção cultural, que é pequena, né, para um país do nosso tamanho, da nossa dimensão. Né? Então, acho que vivemos momentos sombrios aí, recentemente, que, né, fica aí pairando, né? Ainda tem muita gente que fala essas bobagens, né, o tempo todo, e acho que meu programa aqui também é uma busca de trazer educação, né, para que as pessoas entendam exatamente isso que eu estou falando. Já há projetos econômicos mostrando que cada R$1 investido em cultura reveste em R$3,2
né? Então, talvez a aplicação melhor que você encontra economicamente. Então, você aplica, sei lá, R$ 1 da Lei Rouanet do governo, aplica numa peça de teatro, né? Aquele R$ 1 investido vai se verter em 3,2, né? Desde o pipoqueiro que vai ficar na porta ali, né? As pessoas que vão ver, que vão consumir, os estacionamentos ao redor do teatro e tantas outras coisas, né? E infelizmente as pessoas não pensam nisso, pensam como se o artista fosse um corrupto, né? Aproximar a corrupção da arte, né? Que eu acho que isso é péssimo, né? Eu acho que foge o entendimento de que é um retorno para a população, né? O investimento em cultura nunca é encher o bolso do artista, até porque mesmo quem é contemplado por editais da Lei Rouanet, edital do FIC, de todos esses editais, sejam estaduais, municipais, federais, eu nunca vi ninguém sair rico desses processos. Porque realmente você recebe uma verba que já seria destinada naturalmente como imposto para o governo, então é só uma reaplicação dessa verba, que já teria que ser utilizada como imposto. Você reaplica na cultura e é algo que volta para o público. E talvez a forma mais prática de voltar esse valor para o público. Porque realmente, ao invés, então, de ser um imposto que simplesmente vai para o governo, ele é um imposto investido em cultura, e realmente alimenta uma cadeia de produção muito ampla, então remunera muitas pessoas, para além do setor artístico, como você falou, desde o pipoqueiro que está ali na porta, até cada pessoa, as pessoas que estão ali num espaço de teatro, fazendo a parte da faxina, esse dinheiro ele realmente reverte para a sociedade como um todo, assim. Então, falta, acho que uma vontade também de aprender das pessoas, né? De quebrar com esse estigma que foi criado em relação às leis de incentivo à cultura. E acho que para a direita isso é muito forte para eles, né? Que acho que teve a fala da Fernanda Torres, que questionaram ela do porquê que a extrema-direita ataca tanto a arte. E ela traz a resposta de que talvez a arte seja inútil para eles. Talvez eles não vejam o impacto que a arte faz na vida deles, porque para eles tanto faz. Mas para quem realmente se interessa pela arte e vê o impacto que isso tem, é isso. Esse filme do Ainda Estou Aqui, o impacto que teve foi uma comoção nacional, assim. Vai falar que a arte não impacta. Milton Nascimento, o impacto que é nacional, mundial, extrapola o nosso país, né? E é muito bonito quando a gente vê a arte feita aqui, quebrando a barreira nacional e se expandindo para o mundo. Então, vai falar que a arte não tem impacto? Ela tem muito. Inspira a gente realmente a então fazer outras obras, como no caso da Gra, que se inspira em Quarto de Despejo e faz essa música super forte, super potente. E então, realmente, eu acho que para quem a arte não tem impacto, acho que é uma cegueira, né? Achar que a arte não tem impacto, mas eu acho que eu concordo com essa frase da Fernanda. Talvez para eles a arte seja inútil e por isso eles ataquem tanto. Porque refletir, pensar sobre a vida, se emocionar, acho que já está num nível de tanta frieza que a arte não consegue acessar esse lugar nessas pessoas, ou na verdade elas não se permitem ser acessadas pela arte. Porque eu acho que a arte ela tem um poder muito forte de acessar. Mas se a gente resiste com todas as forças, fica difícil mesmo, né? Eu sou psiquiatra, né? Meus ouvintes aí conhecem, sabem muito, já falei bastante disso aqui, e a gente usa muito da arte aqui como terapêutica, né? É uma forma de você se humanizar, de você resolver, lidar com problemas, angústias, né? Quantas músicas, às vezes, não representam uma vivência que você está tendo, né? Então, ou ver, né, uma pintura, né, Van Gogh, bastante conhecido exatamente por isso, né? A arte dele, né, a arte chama muito a atenção, né? Porque era uma resolução de conflito do Van Gogh, né? Nitidamente uma tentativa dele de resolução, e isso impacta na gente, né? A gente vê aquilo e acha bonito, acha
diferente, interessantíssimo. Então, acho que essa é a importância da arte como terapêutico também. Então, quem não está se interessando deveria se interessar. Sai dessa de postura de invejoso, né, de querer dizer que o outro, né, vamos dizer assim, está se aproveitando, né, do dinheiro do público, né, porque artistas ralam muito. Com alguns amigos, né, me considero também um pouco de artista, não vivo da arte, mas vejo a importância dela, e eu acho que ela, cada dia que passa, né, ela é uma forma de solução, né? Acho que na época da pandemia isso ficou muito nítido, né? As pessoas nas suas casas tinham que consumir, né, a produção artística, né? Então, muitas lives, muitos shows, muitas maratonagens de séries e séries aparecendo. Quem faz a série é um artista, é o cara que está produzindo, né, também. Sim. Mas o papo tá bom, e eu queria ouvir mais uma da canção aí da Luísa, né, que acho que foram uns 3, né? 2 para a Graciela, 3 para a Graciela e 2 para você. Então, vamos fazer uma terceira música sua para a gente encerrar nosso programa de hoje, agradecendo já a vocês duas aí a presença. Eu que agradeço pelo convite e agradeço por poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês dois, com o Sérgio, com a Graciela e com todo mundo que está assistindo a gente. Então, eu vou tocar uma música minha, foi uma das minhas últimas composições, o nome dela é Cada Canto, e eu tive a alegria de ter sido contemplada no Festival da Canção Escrito nas Estrelas, que foi um festival em Maricá, no Rio de Janeiro, e então fui finalista com essa canção minha, e de uma alegria muito grande, então, Cada Canto. De cada canto que escuto na luta, no pranto, labuta, no encanto, encontro com a minha voz. Em todo canto se esconde um canto de vida que vibra aguerrida, pulsando na nossa voz. De todo canto ecoa, calando, quebrando, quebrando, fazendo vibrar e nascer a voz. Em cada canto o vento arrecanta, encandeia o remanso, ilumina, acende, espalha a voz que voa e ecoa no ar, inspira, ensina a sonhar além do mar. Entoa, renasce o olhar, em prece rebrilha o luar até queimar. Aí, Luísa Ramos. Como é que é o nome da canção mesmo? Cada Canto. Cada Canto. Finalista do Festival de Maricá. Isso. Parabéns. Esses festivais, eles motivam, né, a gente a produzir, né? Quem está começando, né, na música. Muito bom. E é um espaço de intercâmbio, assim, de poder conhecer a arte de outras pessoas, que muitas vezes também com trabalhos independentes. Foi o primeiro festival, e por enquanto único, assim, que eu participei, mas foi uma experiência que me engrandeceu muito, assim, no sentido de poder conhecer outras pessoas de várias regiões do Brasil, assim, foi muito legal, é realmente outra forma muito importante da gente poder fazer o nosso trabalho acontecer. Verdade. A gente fica por aqui hoje o programa Sarau Brasil Atual, dia 14, né, de março de 2025. Tivemos aqui a presença da Luísa Ramos, que acabou de cantar, acabou de falar,
a Graciela Soares, né, que mostrou aí esse vozeirão que ela tem, esse trabalho composicional muito bonito também. E você, amigo ouvinte, espectador do YouTube, do Facebook, agradeço aí a sua atenção, né? Esse programa tem a produção da Denise Souza, eu estou aqui, Sérgio Lima, nessa rádio, a Rádio Brasil Atual, a rádio que toca a música que as outras não tocam, que dá notícia que as outras não dão. E aí passo a palavra para a Luiz e para a Graciela para se despedir do nosso amigo ouvinte. Gente, muito obrigada, Sérgio. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço, todos os organizadores da rádio, pelos ouvintes, pelas pessoas que estão acompanhando. É sempre uma oportunidade muito maravilhosa poder compartilhar nossa história, poder falar um pouco dos nossos desafios como artista no Brasil e poder, com as nossas composições, mostrar a nossa contribuição de transformação desse mundo, né? Porque a gente acredita muito que a arte, que a música tem esse poder de transformação. Então, espero que vocês tenham gostado das minhas canções. Despejo está nas plataformas digitais. E em breve eu estou lançando um EP, que é uma releitura dos Vissungos, né? E muito obrigada pela oportunidade. Para você. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Denise, na produção. Obrigada, Gra, que também me estendeu esse convite Lu. com vocês essa noite. Agradeço muito mesmo pelo espaço, pela conversa. Realmente, como a Gra falou, é muito legal a gente poder compartilhar da nossa trajetória e acho que é muito legal o formato do programa ser em dupla, assim, então da gente poder conhecer sempre um pouco mais do trabalho de outra pessoa. O da Gra eu conheço um pouquinho mais a fundo, mas é sempre legal te ouvir falar sobre o seu trabalho e agradeço o espaço também para poder falar do meu trabalho. Eu agradeço a escuta de todo mundo e uma ótima noite para todo mundo. Obrigada, Sérgio. Beleza, eu que agradeço. Então a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Sarau Brasil Atual, sempre à noite, nas sextas-feiras, às 21 horas, aqui no 98.9 da Rádio Brasil Atual, mas no YouTube, né, e no Facebook, nosso canal no YouTube. E eu sugiro, né, que divulgue através do link, né? Vai ficar, né, no YouTube para sempre e vocês curtiram, tira a gente do infinito da internet, né? Porque é tanto conteúdo na internet que é quase infinito. Você pode passar aí anos e anos da sua vida só vendo conteúdos da internet. Então, quando você vê algum conteúdo que você gosta, manda para os seus amigos, né? E para as pessoas chegadas que possam também usufruir desse conteúdo. Tá bom? A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Sarau Brasil Atual, com mais convidados, como tivemos hoje. Um abraço, bom, e até semana que vem.